Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale de Paraíba. Espero que você esteja bem. Eu continuo um pouco gripado. Na realidade, eu peguei Covid. Eu descobri segunda para terça-feira com sintomas e agora estou melhorando, mas estou aqui em casa isolado. Mas ainda dá para a gente celebrar Jesus em todo momento da nossa vida. O que estava acontecendo durante a Semana Santa? A gente recomendou que cada pessoa olhasse para essa semana como sendo a semana mais importante da história da humanidade. Eu creio que é assim mesmo. Eu queria citar algumas coisas que estavam acontecendo. A primeira delas é que o cristianismo estava funcionando 100% correto, com plenitude e perfeição. O cristianismo é o que Jesus é, o que Jesus faz. Ele nos convida e nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Mas o cristianismo não tem falhas. O amor sempre vence. E Jesus é esse amor puro e contínuo que fez a Páscoa, aquele momento de libertação da humanidade. Então, pensando naquela semana, é muito importante a gente não olhar as circunstâncias daquela semana como sendo a palavra final. Não, por trás de tudo que estava acontecendo no mundo visível, aquilo que Jesus é e sempre será, estava funcionando 100%, sem pecado e sem falhas. Então, quando a gente olha para a semana da Páscoa, a gente vê a violência, a gente vê a crucificação, a gente vê tudo acontecendo com os discípulos, sendo espalhados por causa do medo, a gente vê tudo que está acontecendo com ódio e todas as coisas. Mas no meio dessas circunstâncias, a gente consegue ver Jesus Cristo vivendo exatamente a perfeição do seu Pai. Eu queria citar algumas coisas que estavam acontecendo. Primeira delas, Jesus estava completando as obras que o seu Pai ordenou. Jesus estava completando as obras que o seu Pai ordenou. Ele disse em João capítulo 17, naquela oração de Jesus perante o seu Pai, ele disse: eu te glorifiquei na terra. Tá vendo? Eu te glorifiquei na terra, quer dizer, eu fiz tudo perfeito. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O cristianismo em Cristo, que nasce em Cristo, na fonte, é perfeito, e ele fez tudo o que tinha que fazer para chegar nessa última fase da crucificação. Segunda coisa, Jesus estava tirando o pecado do mundo. Tirando o pecado do mundo. João Batista declarou em João capítulo 1, versículo 29, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ideia de tirar o pecado do mundo é extremamente importante. Jesus não veio gerenciar o pecado. Ele não nos deu o mandamento de gerenciar o pecado. A gente não existe para gerenciar o pecado. A gente existe para pregar Cristo, aquele que pode tirar o pecado e tirou o pecado do mundo. O assunto principal deste mundo, após a Semana Santa original, não é mais pecado. O assunto é quem crê em Cristo. Quem sabe que Ele é o Filho de Deus. Quem confessa que Jesus foi enviado pelo Pai. E quem crê não está mais preocupado com o pecado, está preocupado em participar
do cristianismo, que é Cristo revelado nesse mundo e Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não estamos aqui mais para gerenciar o pecado. Um dos maiores erros da igreja cristã é olhar o mundo como esse mundo representa para nós uma tarefa de gerenciar o pecado. Não. Esse mundo deve nos ver vivendo a libertação do pecado, se tornando sal e luz. Tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele, Jesus, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus, ação divina, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ele está tirando o pecado, colocando o pecado em Jesus, como se fosse ele culpado, para que ele pudesse tirar esse assunto do relacionamento entre a gente e ele. Não há mais barreira. O sacrifício foi feito perfeitamente. Mas tem um alvo em mente aqui, na Semana Santa, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. Quando ele tirou o pecado, como se fosse tirar uma pedra que está bloqueando o fluir do amor. E essa barreira era o pecado humano. Então, de uma vez para sempre, Jesus tirou essa barreira e no lugar vem esse rio. Por isso, Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E eis que todas as coisas são novas. Quando a gente pensa na Semana Santa, a semana da Páscoa, nós temos que compreender que aquela semana foi a manifestação de um plano que existiu desde o início, antes de todas as coisas, que o amor venceria todo o pecado e permitir uma união, sendo um com o Pai, como ele disse em João capítulo 17. Esse é o alvo. Também ele nos envia para esse mundo, não como pecadores, mas ele envia a gente como aqueles nas quais Cristo vive. O cristianismo vive em mim. O cristianismo vive em você. Agora, sua responsabilidade não é melhorar o cristianismo. Sua responsabilidade é receber tudo que Jesus é, um dia de cada vez, celebrar numa satisfação plena essa obra perfeita que Jesus fez e é em você, para que você pudesse manifestar neste mundo a glória de Deus. Nós revelamos a glória de Deus como filhos de Deus no mundo, mas Ele é a fonte daquilo que a gente está sendo capazes de revelar. Então, a Páscoa foi o início da nossa participação nessa entrega da justiça de Deus através de vidas humanas perdoadas e justificadas. Somos nova criação, nascemos de novo. E a Páscoa é esse momento quando a gente é convidado a viver essa glória do Filho, do Pai, do Espírito Santo na plenitude. Mas o cristianismo está funcionando perfeitamente. Nossa receptividade, talvez não. Mas cada dia a gente pode
aperfeiçoar essa fé pela graça de Deus em Cristo Jesus. E assim a gente pode participar nessa ressurreição, nessa manifestação, nessa vitória permanente do cristianismo, que é Cristo, porque Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua vida cheia de graça e de verdade. Eu acho isso muito, muito bonito. Espero que você esteja bem. Espero que você não pegue Covid. Não é brincadeira, mas os meus sintomas são leves. Então, mais alguns dias vou ter condições de sair desse apartamento de novo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.